Fala galerinha do Manhã de Escritora, meu nome é Tati Lima e tô trazendo pra vocês mais um vídeo para o canal. O primeiro vídeo do canal foi um tutorial explicando como que se usa o Fanfiction Beta, e hoje eu estou trazendo um vídeo diferente, um vídeo que vai proporcionar o verdadeiro objetivo do canal. Lembrando que o Fanfiction Beta é uma coisa e o Mania de Escritora é outra. Avisando que o blog Mania de Escritora está temporariamente fora do ar por motivos técnicos, mas que eu vou levando o canal aí pra frente até onde der. Lembrando também que mais pra frente o Mania de Escritora vai servir de vlog, pois em fevereiro eu vou estar lançando aí o meu primeiro livro. Então eu quero fazer vários vídeos com viagens mostrando pra vocês como é que é esse processo pós-editora, pós ser descoberto por uma editora. Eu ainda não fiz nenhum vídeo relacionado a isso, porque tá tudo no comecinho, ainda está no processo de edição, eu ainda não conheço muito bem esse lado editorial. Bom, focando agora no nosso objetivo do vídeo, hoje nós vamos falar sobre fanfics. Bom, galera, a primeira pergunta: qual foi o primeiro fandom de fanfics? Aqueles que motivaram as fanfics a existir, a serem postadas na internet. Em 1990, meados dos anos 90, existia um seriado que se chamava Arquivo X. Esse seriado passa até hoje, não é com o mesmo elenco, e houve um período aí que a SBT comprou os direitos de passar Arquivo X dos anos 2000, 2000 e pouco. O Arquivo X consiste em contar a história de casos que eram arquivados porque na época, anos atrás em que as investigações aconteciam, a tecnologia não era suficiente para poder resolver os casos, então eles eram arquivados. Então vamos supor que 10, 15 anos depois, uma pessoa interessada resolvesse reabrir o caso para investigar. Então existe uma equipe focada para isso. Pegava aquele caso, abria os arquivos daquele caso, que estavam sempre num depósito, uma coisa assim, e começava a utilizar o que foi colhido anos atrás e pegar depoimentos de pessoas que ainda estavam vivas, e com o avanço da tecnologia eles conseguiam resolver a maioria dos casos. É um seriado bem interessante. Eu não pude acompanhar, na verdade eu não tinha como eu acompanhar, eu não pude assistir essa primeira temporada. Foi em 1990 que Arquivo X nasceu e cresceu aí para o mundo. The X-Files é o nome do seriado em inglês, tradução literal Arquivo X, ou Arquivo X, coisa assim. Isso mesmo. Estreou em setembro de 1993 e terminou em maio de 2002. Foi um sucesso para a emissora Fox, e os personagens slogans, por exemplo, a verdade está lá fora, não confie em ninguém, eu quero acreditar, tornaram-se os marcos da cultura pop na década de 90. E eu estou falando deste seriado porque foi ele, tudo indica, tá, gente? Tudo indica que foi ele o responsável por trazer as fanfics para a internet. Porque o primeiro site de fanfics se chama shippers.freeform.com. Vou deixar o link na descrição para vocês verem. E de acordo ao copywriter deles, eles começaram a postar em 1997 e encerraram em 2003. Só que o site aparentemente passou por uma atualização. Quando a gente muda o esquema de visualização do site, que é o template, o estilo, etc e tal, a gente acaba mudando o copyright, achando que é certo. Mas o certo do copyright é quando o site se inicia ao período que o site terminou, que encerrou sua atividade. Quando o site não encerrou a atividade, ele coloca apenas o ano em que começou e deixa sem o ano final, porque ainda não terminou. Então o copyright daqui está 1997 a 2003. Tem muitos arquivos. Então não tem como eu saber. Assim, tem, mas requer muita paciência, muita pesquisa para poder saber qual foi a primeira fanfic postada realmente. Mas eu não achei.
A fanfic mais antiga que eu achei foi de 1996, especificamente 30 de junho de 1996, às 12 horas e 55 minutos e 56 segundos. O interessante, galera, de mostrar pra vocês é que o mesmo problema que a gente tem com comentários, eles também tinham. A diferença é que os sites, eles eram muito simples, e como vocês podem perceber, é semelhante a um bloco de notas. Então, o site não tem enfeites, não tem nada. Aquele frufru que a gente costuma colocar, não tem nada disso. Então, o que acontece? A pessoa mandava a história, publicava no site, mas ele não tinha um retorno. Por exemplo, eu lia, por exemplo, eu poderia ler, mas eu não poderia comentar. Então, o que eles pediam? Eles pediam, aqui em cima mesmo está pedindo. Olha, quer ver? Deixa eu ver. Aqui pede, por favor, se você gostar, favorite para podermos para a página, para a página inicial. Agradeço a Melissa. Se você gostar, mande um e-mail para mim com os seus comentários. Eu amo ler comentários. Aqui embaixo, né? Eu não sou muito boa com inglês, mas tá aí. Para quem não domina inglês, eu acabei de resumir aí. Ele, no próprio disclaimer, ele diz sobre o tipo de linguagem, que a linguagem adulta contém violência e nudez parcial. Considere-se avisado. Então, nem sobre isso eles poderiam evitar. Hoje em dia a gente tem sites aí que com mais de 18 anos não é visível por qualquer pessoa, mas naquela época não. Então, o site ele ainda está ativo, que é como eu já falei para vocês podem dar uma olhada. E este site especificamente, que é uma relíquia histórica, ele não está sendo mais utilizado. Ele foi transferido para... ele não foi exatamente transferido, o fandom continua aqui, mas a ideia principal do site, ele ainda persiste. Eles criaram fansites.org, que é o novo site deles, muito mais atual e muito mais bonitinho. Não é mais focado só naquele fandom. Também temos aí outros fandoms, os fandoms que a gente conhece, Twilight, Harry Potter, TVT, que eu não sei falar o nome do completo. Outros aí, Green é verde, né? Então é isso, galera. Pelas minhas pesquisas, este site lindo, super prático, super simples, foi, pelo menos é o que ainda está ativo, foi o primeiro site de fandoms e fanfics, tá? Teoricamente, eu não posso dar certeza absoluta, foi o primeiro site de fanfics do mundo, postado inicialmente em 1996 a 2003, e depois ele evoluiu, tipo, né, Pokémon, evoluiu para Fansites Network, onde eles não se limitam ao fandom, a outros tipos de fandoms e etc e tal. Vamos para o próximo. Bem, galera, e com a ideia de que Arquivo X foi o primeiro fandom, automaticamente Arquivo X gerou o primeiro shipper postado na internet, que foi o Murder e a Scholar, que foram os personagens. Eu não assisti o seriado, né? Então eu não posso dizer com certeza absoluta, mas eles foram o primeiro casal aí a ser shippado por fãs. Isso porque o seriado de policial, ele não é tão, o romance não é tão destacado. Então os fãs ficam muito afobados, muito ansiosos, muito, e o casal é shippável, é muito shippável. Eu vou deixar aí pra vocês um vídeo mostrando aí um pouquinho sobre eles. 1 minuto só. Brilliant partner. Getting to the heart of a global conspiracy. Your obscenely overdue triple X bill. Oh, I'm sorry, Scully. The last two problems are mine, not yours. Shut up, Mulder. I'm playing baseball. Come and go with me to that land. Come and go with me to that land. Come and go with me. What if there was only one choice? And all the other ones were wrong. And there were signs along the way to pay attention to.
choices would then lead to this very moment. One wrong turn and we wouldn't be sitting here together. Ok. Depois, o Mother e a Skyler, eles tipo, eram muito chipáveis, mas eles não puderam ficar para sempre no seriado. Então, com o passar do tempo, o seriado foi mudando e o fandom foi diminuindo, porque muda-se os atores, muda-se os personagens, o seriado continua e os fãs envelhecem. Então, né? Próxima pergunta. Como se popularizou esta coisa chamada fanfics? As fanfics, elas se popularizaram assim que a internet se popularizou, assim que a internet se tornou uma massa existente no mundo inteiro, ela se popularizou. Mas existe um site dedicado a Lois MC Master Bullhole Fanfic Archive. É um site para a Lois. E não pesquisei sobre ela, mas pelo que pude entender, o site é em inglês, eu usei o translator para vocês poderem ver. Ele é uma página dedicatória para ela. E pelo depoimento que ela diz, e isso prova a minha teoria de que fanfics existe desde sempre e apenas se popularizou, ela diz que não tem preocupação, ela é uma autora amigável em relação a fanfics. Ela não tem preocupação com as fanfics, até porque ela escrevia quando era adolescente. Mas por questões de direitos legais e para evitar problemas judiciais, ela prefere não ver nenhum arquivo ou fanfic baseada no seu trabalho. Então, tá aí, né? Por que fanfics tem aí uma polêmica? É ou não é uma coisa autorizada por lei, né? Então, quem sabe no próximo vídeo eu fale sobre isso. Então, tudo indica que... Isso aqui foi postado foi uma... Como é que se diz? Foi um depoimento, uma entrevista que ela deu em 16 de outubro de 97. E ela já era uma autora renomada. Então, pode-se dizer aí que nós não somos as únicas que ficamos deitadas nas nossas camas, imaginando aí nossos artistas, nossos personagens e tal. Ela também imaginava. Então, se ela também imaginava, significa que era muito antes, né, de nós existirmos. Então, tá aí. A internet surgiu em 1991, em 1996 o povo já estava afabado, aproveitando as regalias da tecnologia, mas as fanfics surgiram aí bem antes. E por incrível que pareça, o que exatamente fez explodir o universo da fanfic, e seria impossível falar de fanfic sem falar deste assunto, foi nada mais, nada menos do que o nosso amado e maravilhoso Harry Potter. O primeiro livro foi lançado em 1997 lá nos estrangeiros, né? Lá nos estrangeiros. O livro de Harry Potter foi lançado em 1997, mas todo mundo sabe que quem cresceu aí com Harry Potter tinha uma espera infinita sobre os livros, e principalmente depois que começou a surgir os filmes. Então a gente tinha que esperar duas coisas por ano, o livro e o filme. E assim, o filme não era uma vez por ano, assim, né? Primeiro veio, lógico, primeiro veio o livro, e depois surgiu o filme e rolou toda aquela expectativa. Harry Potter 2 vezes por ano, êêêê! Mas tinha aquela espera miserável, né? A gente tinha que esperar um ano, né? Quem é fã sabe que não levava 2, 3 meses para ler um livro, então, pelo menos comigo não era assim. Então, as fanfics se popularizaram com nada mais, nada menos do que Harry Potter. Então, assim, as primeiras fanfics surgiram logo depois, em inglês. Eu não posso dizer ao certo, assim como em Arquivo X, eu ia falar em inglês, Arquivo X, assim como em Harry Potter e Harry Potter, eu ia falar o fandom. Em Harry Potter, não dá pra dizer ao certo qual foi a primeira fanfic, porque a internet ela é muito cabulosa. Mas assim que o livro entrou lançou o primeiro livro, aí
partiu para o próximo, teve aquela espera básica e tal. Em 1998 já havia fanfics de Harry Potter. E você pode ser Hermione, Dramiones e Miones e todas as Miones que for, mas o primeiro fandom de Harry Potter estabelecido foi Harry e Hermione. Não existia Gina, não existia possibilidade de Rony e Draco e Caralho 4, nada disso. Era Harry e Hermione. Porque eu creio que o pessoal daquela época seguia ao clichê básico. Qual é o clichê básico do cinema? O mocinho sempre fica com a primeira garota da idade dele que ele conhece. Esse é o clichê do cinema. E Harry foi o primeiro cara, assim, que a Hermione, né, assim, entre aspas, que a Hermione conheceu. E para quem não lembra, vamos recapitular, Hermione sentou-se ao lado de Harry, foi com ele que ela conversou primeiro, e não com o Rony. Então, o clichê da literatura romântica e do cinema pode ter influenciado nisso aí. Influenciado ou não, eles eram o casal foco. Obviamente, as histórias eram em inglês, né? Porque em português, né? Não. Em 2001 surgiram as primeiras fanfics de Harry Potter aqui no Brasil, mas no fanfiction.net, porque nós não tínhamos ainda um site para tal. Então, também eram as fanfics de Harry Potter na época também eram de cunho Harry e Hermione. Então, assim, não posso confiar no Google 100% para as minhas pesquisas, mas eu posso dizer com absoluta certeza que foi em meados de 2001, que foi quando o livro veio para o Brasil. Foi lançado pela editora Rocco. Então, tá aí. Se popularizou com Harry Potter. Quando eu digo popularizou, gente, é que atingiu um público muito maior. Qual é o maior fandom do mundo? E maior, quando eu digo, é antiguidade, é quantidade, que ainda adquire novos chipadores, novos fãs, etc e tal. Você vai dizer na lata Twilight, porque você iniciou sua vida de literatura e fanfics com Crepúsculo, que eu tenho certeza que boa parte aqui que está vendo este vídeo foi assim. Se você não disser Twilight, você vai dizer Diário de um Vampiro e vai ficar mais porque você quer que seja a realidade. Eu não tenho nada contra, mas eu infelizmente vou ter que destruir sua alegria. E mais uma vez, o maior fandom é Harry Potter. Não importa o chip. Não adianta, não importa. Você pode falar o que quiser. Harry Potter é um universo só e é o fandom que mais predomina. Se você usar como exemplo o seu site de fanfics que você vive lá, você tá errado, porque isso é um todo. São todos os sites de fanfics, são quando você joga no Google, são fanfics que fazem um maior sucesso extraordinário, porque tem muita gente que quer ler sobre aquele fandom e não acha, porque Harry Potter acabou, e aí a gente tem que se consolar com as fanfics, né? Porque J.K. não quer fazer uma continuação pra nós, entendeu? Não quer, tá bom? Deixando claro que eu estou sendo neutra nesse quesito, não é porque eu sou fã que eu estou botando eles no pedestal, e sim porque é a realidade. Se você botar no Google aí fandoms de Harry Potter, você vai ter páginas e páginas e páginas sobre tal. No NIA nós temos simplesmente 15.549 histórias escritas por fãs de Harry Potter. Quando a gente fala em maior, a gente não está falando que é o melhor. Estamos falando em questão de quantidade de fãs, tempo na parada, quantos fãs ainda agrega por dia, todas essas coisas. Em segundo lugar, eu diria aí por alto, empatado aí, Crepúsculo e Percy Jackson. Não tem nada a ver com o melhor, deixando isso claro, tá? Porque falar de fandom é igual falar de futebol. Cada um tem seu time e cada um se revolta de uma maneira, tá? Então, deixando claro, não é qualidade, é quantidade, neste caso, tá? Então, eu diria aí
que mais ou menos aí, porque tem muito fã de Crepúsculo que também é fã de Percy Jackson, que também é fã de Harry Potter. Então, né, vamos evitar discussões sobre fandoms. Tudo bem, próxima pergunta. Qual foi a primeira fanfic brasileira? Eba! Por incrível que pareça, não dá pra saber qual foi a primeira fanfic brasileira, justamente por essa situação que eu mencionei na pergunta anterior, que foi sobre os maiores fandoms. E também como se popularizou, eu também mencionei isso, se eu não me engano. Não dá pra saber porque naquela época, em 2000, 2001, a internet não era popular aqui no Brasil, então a gente não conhecia um lugar para postar esse tipo de coisa. Então o que a gente fazia? A gente utilizava sites estrangeiros para poder postar as fanfics. A gente não, porque eu não postava em 2000, mas o povo aí que postava em 2000, 2001... postava no fanfiction.net, que era, na época, o site mais famoso. Eu não vou dizer o único porque eu não tenho certeza, mas o site mais famoso. Muitos escritores de fanfics que têm livros hoje em dia que vivem disso, a exemplo aí tá Sábado à Noite, e aquela escritora que eu nunca lembro o nome, que está escrevendo um livro com Sofia Abraão, ela também começou no fanfiction.net. Deixa eu ter certeza absoluta. A fada Carolina Munhoz. Isso mesmo, a Carolina Munhoz, que inclusive está aí com um livro novo, que já mencionei, que é O Reino das Vozes que Não Se Calam. Ela também começou como escritora de fanfic, tá aí até hoje. Pra você que não dá nada pra essa vida, bora correr atrás, né, minha amiga? Vamos correr atrás. Meu amigo também. Tudo bem. Então, não dá pra saber exatamente qual foi a primeira fanfic brasileira, até porque, por ser um site estrangeiro, muitos brasileiros escreviam em inglês para ter mais leitores. Depois que se popularizou um pouco mais no Brasil, que eles viram que o site tinha bastante público brasileiro, que eles começaram a escrever em português e tinha um resultado bem bacana. Então, não dá pra dizer ao certo. Mas, em contrapartida, dá pra dizer ao certo qual é o site de fanfics brasileiro mais velho, aquele que está há mais tempo online, tá? Online. Em primeiro lugar, nós temos aí o já citado Nia Fanfiction, ou também conhecido como fanfiction.com.br. O Nia ele foi iniciado em 2005, em novembro de 2005, e já foi aí tema para muitos TCCs, monografias e etc e tal, para vários alunos que começaram a sua vida no Nia e que vão começar e que vão citar em suas monografias. Eu falo isso porque quando eu perguntei no grupo, muita gente falou que estava fazendo monografia sobre o assunto. Então tá aí, o Nia é o site mais velho de fanfics do Brasil. Logo atrás, perdendo apenas por um mês, nós temos o Fanfiction Addiction, que é um site conhecido por ser de fanfics interativas. Porém, não é qualquer site, não é qualquer pessoa que posta no Fanfiction Addiction. Para evitar pérolas e histórias mal escritas com português que dói os olhos e os ouvidos, que nem agora, você manda a sua história para a equipe, eles betam a história e libera no site com algumas opções disponíveis para o leitor alterar, como por exemplo o nome do personagem principal, nome da guria, enfim, uns nomes brabo aí. E é bem interessante, bem interessante. Você pode até não gostar do enredo, mas você não vai poder reclamar que a história é mal escrita no questão gramática. Tá? É bem interessante, é um jeito bem legal de fazer histórias interativas, mas como eu disse, não é para qualquer um. Perde por um mês. A Fanfiction Addiction ela foi em dezembro de 2005, mas estão aí as nossas duas velhinhas, cada uma com uma modalidade diferente. Lembrando que o Nia não começou como é hoje, ele próprio, que se você quiser saber mais sobre isso, pro seu TCC, etc e tal, tem uma seção lá explicando tudo sobre isso, que é a seção imprensa. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês, tá? É bem interessante. Qual foi a primeira fanfic que virou livro? Por incrível que pareça, você pode
até não acreditar, mas não foi 50 tons de cinza. Eu não resisti, eu tinha que falar isso, porque muita gente acha que é o único, ou que muito escritor de fanfic tá começando a vida como escritor de verdade, porque 50 tons de cinza deu certo. Eu tinha que falar isso. Não é assim que funciona não, meu amigo. Na verdade, o famoso Cidade dos Ossos também é uma fanfic. E internacional, eu não posso dizer mundial, porque eu usei outros sites como base, então pode ser que tenha um anterior. Mas pelo que eu pesquisei, Cidade dos Ossos foi a primeira fanfic a se tornar livro, né? Então, desbanquei 50 tons de cinza agora da posição de primeira fanfic, tá? Se você tinha isso em mente, esqueça. Cidade dos Ossos, da nossa linda Cassandra Clare, que inclusive esteve na Bienal. E acho que todo ano ela vem pra Bienal, né? Faz um alvoroço, mas ela faz porque merece. Eu não li ainda, mas só pelo sucesso e porque tem pouquíssima gente falando mal, então porque ela merece. Já aqui no Brasil, foi a nossa Carolina que conseguiu aí. Foi em 2008. Tem vários livros de fanfics aí, gente, que iniciou como fanfic. Sábado à Noite, como eu já citei, que eu conheço, assim, né? Mas tem fanfic de guerra, de um soldado americano, que eu não lembro o nome. Depois eu vou deixar aí o link de alguns blogs que citam fanfics que viraram livros para vocês verem, curiosidade e tal. Por que os personagens principais não são negros? Essa não foi uma pergunta que foi postada no grupo, que eu fiz uma postagem lá e pedindo para vocês falarem para minhas dúvidas. Não foi feito isso, foi o seguinte: na postagem, a Pateris, que é uma amiga minha virtual e que comentou, ela está fazendo a sua monografia, sua TCC, não lembro, sobre o assunto. E ela citou isso, eu li, tá, amiga? Eu li. Só que como eu falava de webnovela, eu deixei pro final, tá? Por quê? É uma coisa que ela apontou e que eu concordo completamente, é que negros não são bem vistos em fanfics como personagens principais. Por exemplo, eu fiz um teste, pra vocês verem que não é mentira, eu fiz um teste e eu escrevi sobre uma jornalista e que a jornalista ela tinha como foco quebrar a mentalidade racista de seu chefe, do dono da revista, que não queria contratar negros, ele só contratou por causa de cota, mas o editor-chefe que ficou enchendo a cabeça dele para contratar ela porque ela fazia um trabalho muito bom, não me rendeu nenhum leitor. Nenhum. Eu me lembro bem que eu usei a foto da Thaís Araújo para fazer a capa da fanfic. E por mais linda e divosa que seja a Thaís Araújo, não atraiu nenhum leitor, ao menos nenhum leitor que comentasse. Eu peguei a mesma história e mudei. Tirei o foco da personagem principal ser negra, coloquei ela como branca e usei a atriz que interpreta Lois Lane no seriado Smallville. E usei o fato dela, usei assim, a mesma meta dela ser mulher e querer atingir seus próprios objetivos sabe, desse preconceito aí de ser mulher no mercado editorial. Resultado, né? Eu acho que eu nem preciso falar no que resultou. Então, tá aí. Eu acho que as pessoas, elas não estão acostumadas a escrever a ler sobre negros. Há quem escreva sobre negros como personagem principal no cotidiano, assim como se escreve como brancos, asiáticos. Só que eu já percebi que também há um certo preconceito aí sobre asiáticos. Nem todo mundo lê, a não ser que seja um fandom específico de um anime, de um dorama, aí a pessoa lê. Mas enquanto ela não souber que é isso. Então, vamos abrir a mente um pouquinho mais, que, né, o povo fala muito de mudar, de inovar, mas na hora de ler a coisa é outra, né? Então vamos lá. Próxima pergunta. Fanfic e webnovela é a mesma coisa? Webnovelas, elas são histórias, no geral,
que não são postadas por capítulos. Geralmente o autor que posta por capítulo é porque ele não tem tempo de postar todos os dias. Geralmente, hoje em dia já não é tão assim, porque a maioria dos escritores de webnovelas, eu sou uma, não tem mais tanto tempo livre e disponível para postar todos os dias. O diferencial de webnovelas era porque elas davam a flexibilidade da gente postar todos os dias. Em troca, a gente não postava capítulos por dias, a gente postava pedaços dos capítulos. Um exemplo muito claro de webnovela, eu acho que são as minhas, que eu posto no Fanfiction Beta, é que a gente faz aquele ponto inicial assim de capítulo, sabe? Dá aquele feito, aquele tchan de capítulo e vai postando os trechinhos. As webnovelas, elas são em fóruns, não são em sites que posta por capítulo, como o Fanfics Brasil e Nia e etc e tal. O local brasileiro que mais propagou webnovelas foi o Orkut, que agora está se encerrando, e os escritores de webnovelas eles têm duas opções, ou criar o seu próprio lugar com alguns outros escritores. Na verdade são três opções: criar o seu próprio lugar para postar suas webnovelas, achar algum lugar já existente que trabalhe com webnovelas ou se adequar às fanfics. Outro diferencial das webnovelas para as fanfics, além da maneira de postagem, era a maneira como são escritas. Elas se assemelham muito com livros, mas inicialmente, na verdade elas seguiam um padrão de livros, né, a narrativa etc e tal, assim como as fanfics, mas a maior parte das webnovelas elas são originais. Nome de personagem original, ambiente original, cenário original. A maior parte das coisas são originais e apenas para encabeçar, para ter aquela capa etc e tal, que usava a imagem de algum ator, alguma foto de terceiros. Outra característica das webnovelas e que não tem nas fanfics, pelo menos não nos sites que eu conheço por não permitir, é o uso de trilhas sonoras. As webnovelas elas utilizam como são em fóruns, elas podem utilizar HTML para poder adicionar músicas nos capítulos. Então a gente usava aqueles players nos capítulos e também vídeos. A gente não tinha um limite de vídeo, a gente podia colocar 2, 3 vídeos. Sempre, né, pra galera ouvir enquanto lê. E assim a gente não indicava um link, a gente colocava no próprio espaço. Outra característica das webnovelas é que a gente procurava seguir o padrão de uma novela propriamente dito, com 2, 3 núcleos de uma novela normal e postando de segunda a sábado, deixando o domingo para a gente poder escrever mais e descansar. Eu pelo menos sempre escrevia na hora de postar, até hoje eu faço isso, só essa semana que não. Então, essa é a principal diferença. As fanfics geralmente elas são mais planejadas, elas são escritas por capítulos, então demora mais para postar. Tem escritor que consegue postar uma vez por semana, tem escritor que posta uma vez por mês e por assim em diante. Então, os leitores de webnovelas eles são mais sedentos por capítulos do que os leitores de fanfics, porque eles estão acostumados a ler aquela história todos os dias, né? Essa é a principal diferença de webnovela para fanfic. No futuro aí, não muito distante, eu faço um vídeo específico para a webnovela, caso vocês queiram, porque tem uma história diferente das fanfics, a maneira como começou, desenvolveu e como ainda está enraizada até hoje, ok? Principalmente depois que veio alguns fandoms. Eu acho que teve pouquíssimos fandoms que conseguiram espaço no mundo das webnovelas, que seguiu o padrão de webnovelas, mas que era muito parecido com fanfics. Muito bem, gente, o horário bruto, o tempo bruto do vídeo está de 42 minutos. Eu acho que eu já respondi todas as perguntas que vocês me passaram e também uma ou duas que veio de mim mesma, que batia com a de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu expliquei no começo, esse vídeo ele é um início de uma proposta do que vai acontecer com o canal, que a gente vai falar sobre isso, e futuramente vlogs tratando sobre a minha vida iniciante de escritora.
No momento, enquanto eu não estou viajando, não estou fazendo nada disso, eu queria simplesmente fazer vídeos sobre curiosidades, sobre dicas de novela. Tem muita gente que me pede muitas dicas, tem muita gente que pergunta como que faz isso, etc e tal. Então, também tem aqueles vídeos de zoar um pouquinho algumas coisas, contanto que não ofenda ninguém. Se você gostou, clica em joinha, compartilha o vídeo com a galera nos grupos que você participa, comenta aí, diz o que você acha que deve melhorar, eu aceito, eu aceito, tá? Essa semana, provavelmente eu não vou estar postando vídeo, mas mandem aí pra mim que eu já vou estudando o material e a gente vai levando pra frente, ok? Valeu aí a todo mundo que participou do questionário, que respondeu e que conseguiu assistir, até mesmo quem não conseguiu assistir.